Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Alana Morim, ela que é psicanalista, psicoterapeuta com especialização em constelações sistêmica feminológica, familiar e organizacional. Hoje a querida Alana fala sobre o pertencimento na constelação familiar, ok? Então vamos aguardar a querida Alana entrar para que a gente possa aí aprender esta energia tão importante que está mudando a vida das pessoas e curando muitas cicatrizes a nível familiar e de relacionamento humano ao redor da Mãe Terra, que é justamente a constelação familiar utilizada em vários países de uma forma super eficiente, de uma forma super positiva e com excelentes e ótimos resultados. E amanhã eu tô aqui, quinta-feira, é dia do Arcanjo Miguel, às 5 da tarde, espero vocês. Estou aqui com o nosso querido Cleudio Bueno, ele vai falar sobre a espada do Arcanjo Miguel. A espada do Arcanjo Miguel. Amanhã, todos aqui celebrando o Arcanjo Miguel conosco, tá bom? Boa tarde, Ricardo, Luísa, todo mundo que está aí com a gente. Vamos dar boas-vindas à querida Alana, nessa tarde super fria, e está esfriando mais do que estava no inverno, mas faz parte do processo, né? Agora 14 graus aqui, oh God, vamos lá. Olá, Alana, tudo bem? Olá, tudo bem, Carmencita? Oi, Tudo família ótimo, Pax. e você? Tudo ótimo também. Então tá bom. Apesar do frio, né, Carmen? Pois é, tô esperando passar o frio, entendeu? Mas that's okay. Vamos. Como Saint Germain Eu fala, entendo. é hora de olhar a chuva cair, então é hora de olhar a chuva cair. Hum, Fazer o quê? é verdade. Reverenciamos E eu todas vim de as um lugar que estava estações. tão quentinho, né? Fiquei lá uma semana em Cuiabá, na Ah, Chapada dos Guimarães. Fui delícia. convidada pela Bia Mello para ir para lá, essa que vai falar hoje com a gente, que tem uma história É, linda. E lá legal, tão quentinho, ai, que delícia sentir calor, né? legal. Você Mas é absorveu todo isso o aí. calor e trouxe para você. Sim. Legal. Queria que você Ai, ai. falasse sobre essa energia do pertencimento, né? E se sentir Uhum. incluído numa situação, numa energia, numa família, num contexto. E eu adoro essa palavra, e às vezes as pessoas não entendem o real significado. Eu queria te ouvir sobre isso. Sim, isso é uma das ordens, né, que coloca como Bert Hellinger coloca como as ordens do amor. É uma das leis sistêmicas, né? E quando fala em lei, quando uma lei é infringida, causa dano, Sim, causa multa, vamos dizer assim. No sistema familiar também, ou em quaisquer outros sistemas, né? Quando uma pessoa não se sente pertencente à empresa onde ela trabalha, ou sim. excluída por alguma situação, não se sente ocupando, ou se ela não está ocupando o devido lugar, não se sente pertencente, não tem como, não falo nem do trabalho, né? Mas o serviço dela não Uhum. flui, não tem prosperidade, não está naquele lugar, ela está ocupando o lugar de outra pessoa. Então, É, o lugar que nós pertencemos precisa ser o nosso lugar. claro. Como? Na minha família, por exemplo, eu sou a caçula de 6. O meu lugar é a de sexta. Se eu vou para outro lugar, por exemplo, mas eu queria que a minha mãe olhasse para mim como ela olha para o primeiro. Às vezes acontece isso. E aí, energeticamente, eu vou para aquele lugar de primeiro. E aí eu não tenho o olhar, porque ela não me vê ali. Sim, E também eu saio do meu lugar, que é o meu lugar, e é o meu lugar de força naquele sistema. É dali que eu vejo, é ali o meu lugar, é ali que eu recebo a vida. entendi. E esse lugar é um lugar de força, assim como em quaisquer outros sistemas, né, que a gente Claro. pertence. É, Então, essa palavra pertencimento, tem muita gente que chega para mim numa constelação e fala assim: não sei o que acontece comigo, eu não me sinto pertencente no meu sistema familiar. E se ela vem com uma questão do sistema de origem, ela não consegue se colocar no lugar dela em nenhum outro lugar. sim. É interessante porque é sempre primeiro na origem. Quando está em desordem na origem, segue em desordem para os outros lugares também.
Claro, sem dúvida Então, por nenhuma. isso que na constelação, mesmo que a pessoa chegue com uma questão no trabalho, na profissão, enfim, qualquer outra coisa, eu vou olhar sempre para a origem, porque a desordem está sempre ali. Claro. Isso tudo envolve respeito, né? Que é o que falta muito no planeta hoje em dia, em todos os sentidos, né? Em todos os níveis Sim, da com certeza. camada, da sociedade, porque temos que respeitar o lugar do outro fisicamente Exato. e, enfim, de forma invisível, por exemplo, mas que existe, porque é que nem o amor, a paz, a harmonia, esses sentimentos todos que nós sabemos e sentimos, não enxergamos, né? E, de repente, essa Sim. história de colocar cada um no seu devido lugar, dentro do esquadro da família, da sociedade, do país, do planeta, é super apropriado Uhum. para esse momento de transição, depois de Com praticamente certeza. 3 anos de pandemia, né? Uma Uhum, coisa uhum. realmente que mudou muito o contexto de todos nós, seres humanos encarnados, né? Você não sente? Inclusive, olhar para isso que é muito maior que a gente e Sim, também incluir. claro, Isso também pertence, claro. né? E É, assim, o que que isso veio nos mostrar, assim como uma doença. sim, O que que a doença quer mostrar, né? Então, tem sim. muita constelação que às vezes a pessoa vem com uma doença grave até, e quando eu coloco ali a doença representada e ela olha para a doença, ela também representada, ela tem medo e não quer, claro, ninguém quer abraçar uma doença, mas é olhar com respeito, porque aquilo quer te trazer algo maior, além daquilo, além do que a doença representa. Tá. Tem sempre uma mensagem que leva para o mais e não para o menos. E quando a pessoa muda esse olhar e ela diz ok e até agradece, aquela doença perde força. É, é É verdade. incrível, é um movimento lindo que é incrível. É verdade, é verdade. Muito bom, muito legal, muito bom mesmo. Ótimo, vamos lá. Quer começar a chamar o pessoal que vai participar ou você quer falar alguma coisa? O Sim, tempo todo seu. eu quero chamar a Bia primeiro. A Bia Mello foi a pessoa que me convidou para ir para Cuiabá. Ela mora na Chapada dos Guimarães. Eu conheci a Bia em 2018. Ela chegou para mim para ser constelada, trazendo uma questão que ela vai falar. E eu acho a história dela tão linda que eu falo assim, nossa, é uma honra para mim que que ela venha aqui falar sobre essa história, né? E, e tem tudo a ver o fato de eu ter ido para lá, né, aceitando esse convite dela. E eu quero que vocês ouçam dela. E é assim, muito emocionante. Só de pensar eu já fico emocionada, pra você ter ideia. Bia, pede para falar, Bia, por favor. Eu não estou te achando aqui entre o pessoal que está assistindo a gente. Já Depois eu vou vamos. te contar a constelação que nós fizemos lá na casa dela, em Chapada, Aham. pelo Brasil. Ai, que lindo. Eu não acho a Bia. Bia, você já está aí na sala? Pede para falar. Eu vi a Luciana Pastore e não vi o Fábio A também Luciana já está ainda. aí. A gente pode chamar a Luciana, então, antes. Vamos ver se a Bia não está. Eu falei para ela pedir para entrar. Bia, caso você esteja ouvindo e não conseguiu, sai e entra de novo e pede para entrar, tá bom? Eu estou Bia colocando, Prieto está aqui, ela está assistindo, sim. tô Bia colocando, Prieto Melo. tô colocando a Luciana, pode ser? A Bia, ok, Bia. Bia, muito bom. É que tá chovendo, a internet está devagar. Oba, deu Ai, certo. oi. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu sou meia difícil ainda com essas coisas de internet, mas a gente vai conseguindo, vai Ah, futucando Olá, aqui, já vai conseguiu? aprendendo. Primeiro, é um prazer estar aqui com essas mulheres tão maravilhosas e tão poderosas e imagina. compartilhar Obrigada a um você. pouquinho, compartilhar um Obrigada aí pouquinho pela disso. presença. Imagina. É interessante, assim, que a gente tem uma coisa meio intuitiva dentro da gente, e eu tenho o meu menino, Antônio, né? E ele, a criança, é o meu filho do coração, ele é adotado, e
E é interessante que desde pequenininho, desde que ele foi para casa, eu fiz uma história que eu conto para ele. Porque eu acho que mesmo ele bebê sem entender, né, essa história, de alguma forma, fazia ele pertencer a algum outro lugar, né? Então, bem pequenininho, eu já contava essa história e era tão interessante, porque às vezes, se ele estava agitado, nervoso, quando eu contava essa história de bebê, ele acalmava. Então, eu vou contar para vocês rapidinho a história dele, tá? Era uma vez, em um lugar muito distante, uma floresta muito bonita, cheia de grandes árvores, animais, onde o canto dos pássaros era de uma beleza imensa. Ali era uma aldeia de índios que viviam em harmonia com aquele local. Nesta aldeia tinha um casal de índios muito especial. Eles tinham 11 lindos índiozinhos. Alguns já eram grandes e outros bem pequenos, que viviam trabalhando e brincando pela aldeia. Todos eram muito felizes. Um belo dia, esta família foi presenteada com o nascimento de seu 12º filho. Foi um dia de muita festa, pois era a criança mais linda e cheia de luz que já havia nascido por ali. Porém, esse belo bebê tinha um problema de saúde e jamais sobreviveria se continuasse morando na floresta. Então, com muita coragem, sua mãe o entregou aos cuidados de uma pessoa que o traria para a cidade, o único local onde poderia viver. Os deuses haviam lhe dito que na cidade seu lindo bebê encontraria uma mãe que já há muitos anos esperava pela vinda desse pequeno em sua vida, e ela iria cuidar dele com todo o amor desse mundo. E o pequeno bebê viajou por muito tempo, ficou em muitos hospitais onde foi cuidado com muito carinho, pois essa luzinha que leva em seu coração e que faz ter um lindo sorriso, sempre cativou todos que estão ao seu redor. Até que um belo dia, essa mãe que já sabia desde nova que um dia em sua vida chegaria uma criança tão especial para ela amar e cuidar, encontrou esse bebê de forma mágica. Ele apareceu na TV à procura de uma mãe. E ela, que por um acaso nesse dia estava na casa da sua mãe, que a chamou correndo dizendo: "Acho que seu filho chegou." Esse encontro, já marcado no céu, fez com que logo esse bebê ficasse bom e pudesse ir para casa. E lá, além de uma mãe, ganhou 3 irmãs, uma avó, um avô, muitas tias e primos, e muitos amigos, que de forma muito carinhosa estão presentes em sua vida. E essa forma que o meu Antônio, hoje já adolescente, um jovem, ele tem síndrome de Down e depois com o tempo a gente foi ver que ele também tem uma surdez profunda. É uma criança fantástica e foi muito interessante quando eu pude entender a entrada junto, através da constelação, né, com a Lana, o papel dele na minha família, entender ele na família de origem dele. E é incrível, assim, ele é uma criança que ele veio para minha casa com 9 meses, ele saiu da aldeia com 3 meses, 2 para 3 meses. As coisas que ele tem, que são dele, é uma criança assim, que você percebe que é da coisa indígena mesmo dele, ele aprendeu a nadar sozinho, todo mundo vai falar, ele faz ecoterapia, eu falo, não, ele não faz ecoterapia, ele fez com meses, o guri anda a cavalo, o guri, ele tem uma habilidade, ele tem determinadas coisas que são fantásticas, e foi muito interessante, assim, durante esse processo, nossa, a constelação ajuda muito, foi muito bacana, né? A entrada dele dentro da minha família, já tinha 3 filhas, né? Tenho 3 filhas e chega ele e como muda toda um processo, né? Mas como foi realmente muito abraçado por todos e entender um pouquinho também dessa posição. E como as coisas também não são, né, falo assim, eu tive uma ajuda muito grande, pois por incrível que pareça,
Um amigo meu foi fazer mestrado numa aldeia indígena, e foi justo nessa aldeia, e conheci os pais dele. Enfim, me trouxe informações ricas da família dele de origem, né? E que pôs a gente poder realmente até entender um pouquinho. Então é isso, eu acho que foi um presente ter conhecido a Lana e ter podido compreender um pouquinho essa entrada. E era uma coisa minha, eu desde jovem, eu sonhava que ia ter um filho com síndrome de Down. Né? Aí tive 3 filhas, nenhuma com síndrome de Down. Aí nesse dia eu estou na casa da minha mãe fala, olha, acho que seu filho chegou. E realmente era meu, mas ninguém foi em busca, né? Então não tive que ter problemas com a adoção, porque realmente foi uma coisa assim que era meu, só fui eu, e foi. Então eu tenho uma gratidão tremenda de como abriram-se as portas de muita compreensão, de muita energia, né? Eu acho que depois da constelação, muita energia passou a fluir mais fácil, as coisas foram mais leves, quando a gente começa a entender esse caminho, essa posição, e as coisas começam a fluir. Então, foi um presente, eu acho que a constelação acrescentou muito, né, na minha vida, depois que eu pude compreender o Antônio dentro desse mecanismo da minha família, e ele realmente poder se situar dentro da dele. Que lindo, adorei, muito legal. Muito obrigada pelo compartilhar a sua vida com a gente, né? Tocante mesmo, emocionante. E muito importante você pressentir e saber desde sempre que ia chegar alguém para você. Porque na vida, quando nós estamos afinados com a nossa verdade, é exatamente isso. A gente sempre sabe, só que a cabeça interfere e você não permitiu que interferisse. Então, parabéns por ter ouvido o chamado da tua alma e que ele traga muita felicidade para todos vocês. Obrigada, viu? É muito bonito. A Bia teve uma fala, a gente está fazendo um vídeo dela, onde ela disse assim, é como se eu tivesse marcado um encontro com a mãe dele no local quando eu fui pegar o Antônio. Eu achei isso tão lindo. Pois é. Porque ali não tinha o olhar para si, era o olhar para a criança. E é assim que deve ser uma adoção, né? Ajudar a criança considerando e reconhecendo os pais que deram a vida. Então, os pais que deram a vida estão antes, né? E a Bia, no movimento da constelação, foi muito linda. Eu lembro até hoje, acho que foi em 2018, né, Bia? Ela olhando para aquela família, né, para aqueles indígenas, e reverenciando a vida que eles deram à criança que agora ia ficar com ela, aos cuidados dela, fazendo a função de mãe. E ela faz assim, um amor. Uau! Eu fiquei esse tempo todo lá, quando eu estive lá em Chapada, na casa dela, eu ficava observando o cuidado que ela tem com o Antônio e assim, e o reconhecimento dele, né? E ainda nas constelações, Carmen, você precisa de ver o Antônio, porque como era constelações em grupo, então cada um representava um número e ele fazia questão de ir lá colocar o número em cada um. E aí ele falava, ele me dava o número para eu colocar nele. E eu colocava nele. E ele ficava no canto assim, quietinho, observando, ajudando. Foi demais. Eu falei assim, gente, deficiência que tem esse menino. Pelo contrário, deficiente é a gente. É amor incondicional, né? Que lindo. Foi muito lindo. Amor puro, né? E no fim ainda a gente fez uma constelação pelo Brasil, onde colocamos os índios, né? E como o Antônio não desgrudava da Lívia, a Lívia foi comigo, e ela é pura Índia, a Lívia. A Lívia é a filha da Lana. Aliás, parabéns, a Lívia Lívia acabou de se formar como veterinária. Veterinária. E a avó da minha mãe era índia mesmo. Então a Lívia tem muitos traços, né, que vem daí. E o Antônio não desgrudava dela. Ali a sintonia foi perfeita, né, Bia? E eles ficavam sempre juntos. E na constelação, como a Lívia estava participando, eles ficavam sempre os dois grudadinhos de braço dado, onde um ia e o outro ia. E aí eu falei, então tá, eu vou colocar eles dois representando os índios, né? A origem do Brasil, os índios, os negros
Inclusive, era uma moça que tinha acabado de constelar, onde ela tinha essa ancestralidade de negros e escravos, né? Veio muito forte, né, Bia? Uhum. Uma pessoa representando o Brasil e a Bia veio representando Portugal. E aí sobrou eu e mais uma pessoa para representar o povo brasileiro, né? Onde tem tudo, né? Onde tem vários imigrantes e tudo mais, onde tem tanta diversidade de tudo e meio ambiente. Ali a gente ficou representando o Brasil, os brasileiros, diante da nossa origem. Aí, no momento, nós reverenciamos aquilo tudo, né? Olhando bem nos olhos dos índios, dos negros, dos portugueses e do próprio Brasil. E reverenciamos, e quando olhamos, acho que a Bia caiu, e quando olhamos de volta, a pessoa que estava aqui comigo nunca tinha feito isso, eu sempre faço esse movimento pelo Brasil, quando é possível, né? Quando tem bastante gente. E aí, quando nós voltamos a olhar, a pessoa que estava do meu lado chorava muito. E aí, nisso, o Antônio veio de lá do lugarzinho dele e fez o mesmo movimento para nós. Oh, eu desabei. Foi muito emocionante, sabe? Pensar, eu ainda sinto energia porque, nossa, que lindo, que lindo. Quanta história linda, né? Pois é. E eu sou tão grata por estar nesse lugar e agradeço tanto a Berta. Claro. Então, a gente agradece a Bia Mello que participou aqui. A internet dela já estava congelando, caiu. Você já quer chamar a Luciana Pastore? Pode ser, a Lu, pode ser. Luciana, você quer pedir para falar ou eu te coloco no ar? Deixa eu ver aqui se eu coloco. Vamos ver se dá certo. Estou te chamando, Luciana. Vamos ver se você consegue entrar. Yes. Tudo bem? Olá, Oi, tudo Oi, bem? Lu. tudo bem? Boa tarde. Que Boa prazer Nossa, estar aqui com como tá linda. vocês. Igualmente, prazer em te conhecer, só te vejo de nome. De nome, é verdade. Que prazer, muito prazer, Carmen, falar com você, falar com a Lana. E, assim, muito feliz de participar da história da Bia. Que história linda, né? Sim. Linda mesmo, muito linda. Uhum. E a convite da Alana, estou aqui, né, Alana? E Uhum. falar também um pouco da minha experiência com ela na constelação. Pode Tá. começar, Alana? Vai lá. Por favor, agradeço antes de Pode. tudo de você ter aceitado o convite. Tá bom. Bom, meu nome é Luciana. Eu sou de Rio Branco, no Acre, né? Moro aqui em Uberaba já vai fazer 21 anos. Sou casada, tenho 2 filhos. E eu acho que, como a maioria das pessoas, a gente tem alguns segredos, né? Algumas coisas que a gente guarda, assim, às vezes, as 7 chaves, né? E eu venho de uma família de pais separados, né? Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 5 meses de nascida. Então eu tive só mãe, né? Não sou, eu falo, sempre quando eu conto as minhas histórias, não como vítima ou coitada, não. Sim. É como superação, né? E aí, só que essa separação me trouxe muitas marcas, né? A minha vida inteira. Eu sentia muita falta do meu pai, assim, uma falta gigante, uma dor que nada preenchia. Minha mãe tentava preencher esse espaço, né? Assim, mas é Sim. uma coisa que figura de pai, figura de mãe são diferentes, né? E aí, há um tempo atrás, sempre que era Dia dos Pais, para mim era uma tristeza muito grande. Eu sempre chorava. E Deus me deu uma pessoa, assim, muito especial, que é o meu marido. Vocês conhecem, Ricardo Pastore. Meu marido, meu amigo, companheiro. Nossa, ele é maravilhoso na minha vida.
E ele falou assim para mim um dia: por que que você não conversa com seu pai? Por que que você não liga para ele, conversa sobre o assunto? E eu fiz, conversei com ele, nos perdoamos, ficamos amigos. Só que isso durou pouco tempo. Durou pouco tempo. Eu não conseguia ouvir a voz dele. A voz dele não. Eu não conseguia. Eu não conseguia falar com ele, mas eu não queria estar com ele. Só que na minha cabeça, o que que eu pensava? Não, eu já resolvido, tá Uhum. perdoado, só que ele lá no canto dele e eu no meu. E isso foi se passando o tempo. Foi se passando o tempo, só que no meu coração doía muito. E eu, como uma taurina muito orgulhosa, que eu estou trabalhando isso, eu não admitia, eu não admitia que eu sentia falta dele, que eu continuava com aquela mágoa, eu continuava com aquela repulsa dele. Eu não admitia. Por quê? Por orgulho. E aí, é, um dia o Ricardo conversando comigo falou: eu acho que você ainda não está resolvido dentro de você em relação ao seu pai. Eu falei: imagina, lógico que tá. Eu acho que não. Eu acho que continua aí dentro. Você não resolveu. Eu falei: não é possível. O orgulho lá em cima, né? Não é possível. Eu consegui, sim. E eu repetia para mim, sim, que eu tinha conseguido. Uhum. E aí, o que que ele fez? Ele falou assim: olha, eu conheci a Alana e eu acho que eu vou te dar um presente. Eu falei: que presente? Constelação. Eu vou te dar esse presente. Aí falou da Alana, né, e tal. Meu olhinho até brilhou, né? Aí eu falei, tá bom, eu, eu aceito. E isso, até chegar um dia, eu sonhava, eu acordava pensando, eu dormia pensando. Aí eu pensava assim: mas será? Será que eu vou conseguir mesmo? Porque aí sim eu admiti que eu não tinha perdoado, que eu não tinha, Uhum. aliás, que eu não tinha resolvido dentro de mim. Quando foi no domingo, né, Lana? Eu acordei cedo, super ansiosa. Parece que o tempo não chegava às 10 horas da manhã, chegava meio-dia, mas não chegava às 10. E, e aí foi muito interessante, porque eu não fui com esse esse ocorrido. Eu conversei outras coisas com a Lana e mais esse assunto. Aí o que que ela falou para mim? Luciana, na verdade, o que mais te toca é o seu pai. Aí eu fiquei pensando, ainda relutando, lógico, né? Ainda relutando. E aí nós começamos a constelação. E nesse começo da constelação, ela sabiamente, maravilhosamente, ela tirou de dentro de mim e fez eu ver que sim, sim, eu ainda tinha todos aqueles sentimentos muito embutidos dentro de mim. Por quê? Quando a gente é criança, num relacionamento entre pai e mãe, o filho, ele sempre toma um lado. Ele sempre escolhe um lado. E eu escolhi um lado da minha mãe. Eu protegia minha mãe e eu defendia minha mãe, assim, com unhas e dentes. E o meu pai, eu excluí ele. Eu excluí. Mas a Alana me fez ver que eu era uma criança. Eu não tinha que escolher um lado. Era coisa de adulto, entre o meu pai e minha mãe. E eu sou filha e criança.
Então, problemas de adulto, os adultos têm que resolver. Claro. E não, eu não tinha maturidade para entender. Mas o que, assim, foi maravilhoso? Eles me deram a vida, os dois juntos. Muitas coisas aconteceram? Sim, mas foram eles que me deram a vida. E graças Claro. ao meu pai e graças à minha mãe, hoje eu estou aqui. Sim. Então, ela fez uma coisa na minha mente tão maravilhosa, gente, que foi incrível. Porque assim, virou. Hoje, quando eu penso no meu pai, eu não conseguia nem falar pai, gente. Eu chamava ele de Luiz. Hoje eu falo meu pai, sabe? Então, hoje, pensar no meu pai, eu não lembro mais daquelas coisas que a gente passou e que minha mãe passou. Eu só consigo ver na minha mente, sabe o quê? Eu nascendo. E eu estou aqui. Sim. Independente do que aconteceu, eu sou fruto daquelas duas pessoas. E eu não posso simplesmente excluir o meu pai, porque não tem como, ele faz parte da minha história. Claro. E hoje eu falo disso aqui para vocês com o coração aberto, com o coração feliz, sem mágoas, sem rancor. Eu peço muito, muito, muito e agradeço muito ao nosso Pai maior, você, Alana, na minha vida. E o presente que o Ricardo me deu mais uma vez. Que bom. Então, eu até falei assim, que todo mundo no planeta merecia fazer isso. Quem sabe um dia a gente consiga oferecer isso para todas as pessoas. Porque, gente, sabe aquela sensação de peso, aquele aperto no coração, ai, aquele nó na garganta? Acabou, não tem Que bom. mais, não tem mais. Porque ela conseguiu trazer para fora, ela conseguiu fazer com que eu falasse, ela conseguiu fazer com que eu admitisse que realmente eu precisava tratar, era aquilo. As outras coisas se tornaram, ó, fichinha. Fichinha. Então, assim, Carmen, sou muito grata a você, a todas as pessoas que você traz aqui, que você ajuda pessoas no país inteiro, no país, no mundo, né? Na verdade, no mundo, vamos ser. Imagina. E assim, a Lana, a Vanderly, que você levou aí há uns dias, foi maravilhoso. Então, Sim. eu quero aproveitar esse tempinho para agradecer, especialmente a você, que sempre traz conhecimento para a gente, sempre traz aprendizados e evolução. E a Alana, por ter transformado isso dentro do meu coração. Você conseguiu transformar dentro de mim uma coisa que eu achei que ia ser em outra vida. Então, assim, tá vendo? Deus me deu a oportunidade de ser aqui nessa vida, nessa encarnação, sabe? E você me fez entender uma coisa também. Eu não preciso esperar a outra vida, não. Eu quero resolver hoje, eu quero resolver E aqui agora? e agora. Então, meu muito obrigada, muito obrigada pela transformação que vocês fazem. Carmen, você transformou a vida do meu marido. Então, assim, eu quero agradecer imensamente. Que Deus abençoe todos vocês, cada Amém. coração. E minha história é essa. Eu espero que ajude outras pessoas, como me ajudou, eu tenho certeza. Obrigada pelo tempo aqui, obrigada pela abertura aqui de poder falar. E gratidão, gratidão,
e gratidão. Imagina. Obrigada a você, Luciana. Eu espero te dar um abraço fisicamente na Pax quando você vier, num futuro próximo ou no próximo ano. Mas gratidão a você por compartilhar a tua história com o relacionamento com o pai, aquilo que você passa. Muitas pessoas no planeta devem passar a mesma situação, né, Alana? Eu conheço a Alana há mais de Sim, 20 anos, ela é uma excelente profissional, tem uma sensibilidade incrível. E eu fico feliz que durante essa pandemia quem necessita e quer, e quem está no momento apropriado, está passando por essa grande energia de uhum, transformação consciente, né? Porque realmente esse peso que você mencionou, ninguém merece viver com um fantasma na cabeça, no uhum, coração e no dia a dia. Porque você acorda, você olha, parece que está tudo nublado, né? Nunca está tudo cristalino. E a gente tem que viver uma vida limpa, né? Cristalina, equilibrada, né? Então, adorei te conhecer virtualmente, Luciano. Desejo para você, para o Ricardo e para tua família, para teus filhos, tudo de maravilhoso sempre. Obrigada! querido, muito obrigada por ter vindo. O seu relato foi tão lindo e você trouxe tão lindamente assim o que foi, né? Você praticamente explicou o que é a constelação, que é uma coisa difícil até, né? Mas É, quando a gente sente na gente, você estava tão aberta para olhar para isso, e é por isso que o efeito vem, né? A gente vai olhando camadas da gente. Isso não tem fim, né? Então eu é. reporto aqui, não, não fui eu que fiz nada, e sim o campo sábio que agiu através de mim. Eu aqui sirvo a esse campo e agradeço, viu? Obrigada! Beijo. Muito bom. Beijo! Obrigada, querida. Beijo grande. Tudo de melhor para você. Obrigada! Então, Alana, e nesse momento que a gente está vivendo, né, é importante a constelação e as pessoas que estão hoje buscando um caminho espiritual e um caminho, na realidade, de reencontro consigo e de cura, a constelação é uma grande ferramenta, né? Agora a gente vai chamar Com o certeza. Fábio Córdoba. Sábio. Ele já está aí, será? O Fábio pede para falar, por favor. Eu não vi o seu nome, mas posso te procurar. Vê aí se Eu ele vou está ou falar. não. Vamos ver se o Fábio está aí ou não está aí. Fábio constelou recentemente. Eu não vejo o nome dele. Fábio Fábio, se Córdoba. estiver aí, dá um alô. Fábio, está aqui. Oi. Ele escreveu oi. Oba. Vamos aqui. Aqui vai passando um monte de gente ao mesmo tempo. Então aí a gente tem que correr, que é para não perder nada, né? Mas foi legal. Ele É. colocou um oi e já sinalizou que ele está aí. Oba, Oi, bem-vindo. Tudo bem? oi, tudo bem? Oi, Tudo Fábio. bom? Tudo bem? Que eu ainda tô Tudo no bom. trabalho. Tá no trabalho, né? Ele Tô. tá Não no tem trabalho e problema. assim, falou que viria, né? Então, Vamos lá. vamos lá. O Fábio constelou há pouco tempo, né, Fábio? É verdade. Faz nem uma semana e foi uma constelação muito tocante para nós todos, né? Se quiser falar um pouquinho, Fábio. Não, deixa eu tirar aqui, vamos lá. Para mim foi tipo assim, revelador. Eu não, foi a primeira vez, eu não tinha tido nenhuma experiência, mas mostrou bastante do que realmente acontece, né? Que acontece comigo, tudo que eu passei. E agora, como eu fiz no sábado, eu tô seguindo as diretrizes que eu vi que eu tenho, que foi tomada, tudo, mas eu percebi que realmente era tudo aquilo que acontece comigo, que estava acontecendo, né? Porque agora eu acho que está tomando outra direção. Mas eu fiquei bem impressionado com o que aconteceu, com o contexto de tudo. Então, e eu acho que já está me ajudando. Faz um tempo que eu já estou procurando alguma coisa para me ajudar. Eu conheci a Alana, assim, imagina assim, eu trabalhando numa loja, aí uma pessoa chegou na minha mesa, eu comecei a chorar, contar tudo
meus problemas para ela sem saber que ela era uma pessoa que trabalha com a constelação, né? E eu me abri com ela e fui contando meus problemas, tudo. E acho que foi muito bom. Foi o campo que fez nós nos encontrarmos, né? Eu fui levar meu carro para revisão na Jeep. Ótimo. E conheci o Fábio. E o Adorei. Fábio E ela veio para... começou a trazer as questões dele, começou a chorar. E eu falei, olha... Vamos Quando eu constelar, falei vou sobre falar para já. constelação, ele falou, ai, a minha irmã já fez bastante, fala para eu fazer, não sei o que, acho que é você. Né, Fábio? É. Mas eu gostei muito, demais. Demais mesmo. Muito bom. E você está E aí, você tá sentindo diferença na tua vida agora? Foi bem recente, né? Mas eu tô me sentindo mais leve. Mais leve. Mais leve, Claro. eu já tô me sentindo mais leve. Isso é importante. Seguro. Eu sei que tem coisas que eu quero trilhar, mas eu também, não é porque eu fiz a constelação que eu vou sair largando tudo e fazer de qualquer jeito. Só que eu tô mais seguro para tomar minhas decisões, Tá. mais confiante. Que era o seu objetivo com as constelações, né? Que é o meu objetivo real. Eu quero. Foi muito legal porque na constelação do Fábio, nós experienciamos todas as ordens, né? As ordens do amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Foi muito tocante a constelação, muito tocante. Eu não vou falar aqui da questão que ele traz, não é necessário, mas é assim, se permitir que isso venha com muita suavidade para a vida, né? Então, não ficar esperando nada. Aliás, é não esperar nada. Confiar no campo sábio, que agora você pode ir para essa melhor solução que se apresentou. Né? Com essa segurança, com essa força mesmo, né? Sem dúvida. Porque quando a gente não está no nosso lugar, a gente não sente força. É. Não tem força para ir. E ele percebeu que ele não estava no lugar dele, né, Fábio? É verdade. E quando ele foi para o lugar dele, ok, é aqui. Né? Mas só o fato dele se sentir mais leve já é maravilhoso. Né? Já está aí em evolução, né? Então, tá certo, ótimo. Fábio. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Obrigada pela sua participação. Deus abençoe, Fábio. Seja feliz. Obrigado. Beijinho. Quando for para São Paulo, eu passo aí. Então, Alana, você tem ainda uns 15 minutos. Você quer fazer uma meditação? Opa! Ou você quer falar? Fazer? Vamos lá? Vamos fazer uma meditação? Porque aí... Vamos fazer uma meditação. Fábio, você tem que estar aí O para você efeito é para desligar. todos, né? Ele tem que desligar para ele poder sair da tela. Eu não consigo fazer isso daqui. Vamos lá. Peraí. Obrigada. Cris, sempre muito bom ouvir os depoimentos, Alain. Cris, querida. Não, é ótimo. Obrigada. Acho que ele não saiu ainda, porque ele está na tela dividida ainda, né? Deixa eu ver se eu como sai. Você tem que desligar. Acho que Você tem que desligar o Instagram para você poder sair. Assim a Alana fica na tela cheia, porque inclusive está congelando a parte que você está aí participando. Mandar um beijo para Daisy, que mora lá em Los Angeles, na Califórnia. Daisy, querida, tudo bem aí? E para vocês todos que estão com a gente, nessa tarde fria de São Paulo, 14 graus, com bastante chuva. Onde você está, Alana? Está quente ou está frio? Está bem frio, bem frio.
Onde é Itatiba? Itatiba? Itatiba. Ah, é aqui pertinho, é. Por isso. É pertinho. É. Mas quando é frio aí, aqui é mais. Ah, não faço ideia, eu gosto. Então vamos lá. Vamos. Então, vamos fechar os olhos. Vamos fazer algumas respirações profundas e lentas, sentindo os pés no chão, em estado de presença. Vamos perceber nosso corpo, o movimento do nosso corpo quando inspiramos, os nossos ombros se levantam, nossa barriga se enche de ar, nosso peito. Seguramos um pouco e expiramos pela boca. Quando inspiramos, inspiramos totalmente, preenchendo totalmente os nossos pulmões. Inspire, 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 inspire. E ao expirar, expire, 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 expira, como se fosse torcer seus pulmões aí para não ficar nenhum resquício de respirações anteriores. E aí, de novo, toma o ar fresco, renovando totalmente o ar dos seus pulmões. Continua nessa respiração. E vai percebendo como está você da pele para dentro. Qual a sensação? Sentimento vem aí? Vem alguma imagem? Que manifestação tem aí da sua alma? Agora toda a sua atenção se volta para dentro do seu corpo e para todas as dimensões que se manifestam, se percebendo, observando sensações, emoções, sentimentos, alguém que surge, que sentimento traz, algum órgão aí chama a sua atenção, como se você estivesse fazendo uma viagem dentro do seu corpo. Não avalie nada, não queira entender nada, apenas perceba o que vem e como vem. E nesse movimento eu vou voltando a minha atenção para a região do meu umbigo. Aquela marca que todos nós temos que nos faz lembrar que fomos separados fisicamente, apenas fisicamente, da nossa mãe, quando nos deu a vida. Através dessa conexão física, estamos conectados com a nossa alma, com a alma da nossa mãe e do nosso pai. Tudo e todos aqueles que estão ligados a isso. Eu me permito olhar internamente através dessa conexão com meu pai. Meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos, todos os meus irmãos. Os que estão vivos, os que estão mortos. E deixo-me conectar com todos. Todos fazem parte. Todos têm direito. Todos pertencem. Eu me permito permanecer focado nessa geração. Me foco nessa geração. Pai, minha mãe e todos os meus irmãos. E amplio o meu coração e dou espaço a todos. Nessa hora, inspire profundamente, dando espaço a cada um dos irmãos no seu coração. Todos têm o direito, todos pertencem, todos fazem. Vai inspirando, expirando. E agora, olhando para os meus pais, também incluo nesse olhar os meus avós. Também os irmãos dos meus pais, os meus tios. A família do meu papai,
família da minha mãe, todos os meus tios, os vivos, os mortos, aqueles que não chegaram a nascer, os que foram cedo, todos fazem parte, todos têm direito. Eu olho para todos internamente, inclusive aqueles que estão esquecidos, em especial os esquecidos. Internamente, talvez você olhando para todos esses tios e avós, você perceba que existem mais pessoas. É mesmo que você tenha informação, ou não. Tios, tias, muitas vezes excluídos, sem lugar, esquecidos. Ou que lhes foi negado o direito de pertencer, ter feito algo. Ou que de alguma forma se afastaram ou foram excluídos, julgados, banidos da família. Nesse momento eu olho para todos, sem exceção. Eu dou a todos um lugar no meu coração, na família, pois todos pertencem, todos fazem parte, todos têm direito e todos são importantes, também necessários para o sistema, família, para completar e trazer a força plena. Nós só alcançamos quando todos que têm direito e que fazem parte têm um lugar. E um lugar de respeito. Todos. E atrás dos pais, dos tios, eu deixo vir a imagem dos meus avós, os pais do meu pai, os pais da minha mãe, junto com eles também outras pessoas que possam estar conectadas e que fazem parte. Eu já vejo atrás dos meus avós, os meus bisavós, e o número de pessoas vai crescendo, se ampliando. Os trisavós, tataravós, eu vou ampliando o meu olhar também. Como um triângulo invertido, muitas pessoas vão surgindo na minha imagem interior. E os limites desse triângulo, existem pessoas que fazem parte, mas que estão excluídas nos limites desse triângulo invertido. São pessoas da família do nosso sistema de gerações atrás que fazem parte e que foram excluídas, ou que foram esquecidas, ou que foram injustiçadas, desonradas, que permanecem na periferia desse limite. Eu vou ampliando mais o meu olhar. E agora eu olho para todas essas pessoas e sorrio para elas. Reconheço. E reconheço também o direito que elas têm de pertencer. Há gerações, há décadas. Muitas delas esquecidas sem lugar, injustiçadas. Eu agora olho para elas e dou a elas um lugar muito especial. Um lugar de honra. Eu olho para todos, amplio ainda mais o meu coração. Dou um lugar a todos. E lá no fundo do horizonte, uma luz banha todos, de onde eu vim e de onde tudo que todos vieram influencia. Esforço, a dedicação, ou mesmo sacrifícios e habilidades que foram necessárias serem desenvolvidas para sobreviverem a épocas difíceis. Tudo isso permanece na minha família e no meu sistema. Com memórias, habilidades. E eu, a chegar nessa família, herdo de todos eles.
e todos pertencem. E eu só existo às custas de todos. Aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço racionalmente, também aqueles que foram excluídos. Diante de todos e com meu coração dando espaço a todos, eu sorrio internamente, me curvo internamente, curvo minha cabeça para tudo isso. Expire, expire, vá voltando para cá. Muita gentileza com seu corpo. E ficamos aqui. Pronto. Alguém quer comentar? Temos tempo? Acho que não. Tem 3 minutinhos só, querida. 3 minutinhos, se alguém for falar alguma coisa, por Alguém favor, escrever fique à alguma coisa. Olha, vontade. família Pax, amanhã eu tô aqui com o Bueno, ele vai falar sobre a espada do Arcanjo Miguel, porque amanhã é dia do Arcanjo Miguel. Então vamos estar nesta sintonia que vai estar super forte, né? Alguém quer escrever alguma coisa sobre o que sentiu agora? Tá todo mundo agradecendo você. Abraço, Agenor, para você e para Ana. Gratidão também por ter vindo. Emoção, olha lá. Antônia Pereira escreveu emoção. Alana, qual é a sua mensagem, querida? Então, deixar esse campo aberto para quem queira chegar, né? Esse campo de serviço a algo muito maior que a gente, onde eu me coloco disponível. Né? Você vê que essas constelações, a maioria são online, com bonequinhos. Pode ser também com pessoas online ou presencial com pessoas. Enfim, é isso. E agradeço a todos Muito bom. pela atenção, terem chegado. Muito legal. Alguém escreveu, nunca dei atenção para a conversa de família. Agora foi importante reconhecer. Muitas pessoas agradeceram, Legal. sentimento profundo, leveza, gratidão, gratidão, emoção, gratidão. Gratidão, família Pax. Obrigada, Alana. Beijo grande, querida. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Gratidão, namastê, família Pax.